Eu vi um canal do Hatboy onde ele falava a sua experiência de como foi ser demitido como editor de vídeo. E graças a esse vídeo, eu resolvi fazer um vídeo sobre contando a minha experiência recente de como foi ser demitido como um videomaker. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história que eu tive, as oportunidades que eu tive e algumas dicas que vocês podem ter para não passar por esse tipo de perrengue. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Robert, eu trabalho com audiovisual há 6 anos e eu trabalho com empresas e pessoas criando estratégias que ajudam a vender e não a só trazer visualizações. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como eu fui demitido aí como videomaker e como foi uma experiência até hoje que foi algo recente e eu quero contar como que eu resolvi esse problema. Bom, primeiramente, eu vou te contextualizar sobre como iniciou essa história. Ano passado, eu trabalhava como videomaker para uma empresa de marketing que fazia lançamentos de expert. Só que, por esses tempos para cá, a empresa começou a dar alguns problemas e ela veio a falir nesse começo desse ano. E aí, eu tive o meu primo, que ele tinha uma empresa de marketing e eu me ofereci para trabalhar para ele como oportunidade assim de tentar aumentar um pouco a minha renda para eu não ficar zerado. E ele acabou me oferecendo uma oportunidade muito boa de fato. E era basicamente trabalhar com um videomaker de um expert e ficar responsável apenas com o YouTube daquele cara. Só que eu cometi um dos meus maiores erros que eu vou te contar a partir de agora. Primeiro que esse trampo que eu peguei, ele não tinha contrato, ele era só no WhatsApp, então tinha alguns problemas, se desse merda eu estaria fudido, porque quem ia ficar sem receber era eu. Segundo problema, eu não sabia como era o projeto em si, eu acabei entrando de cabeça ali, tentando adivinhar como funcionava, então eu meio que tava entrando no projeto que eles nem tinham validado ainda, que era basicamente começar um canal no YouTube de um cara que é sexólogo e tentar fazer ele postar e alavancar. Bom, aí até aí tudo bem. Tem alguns problemas, mas dava pra resolver. Então eu comecei a trampar pra esses caras, só que um dos meus maiores erros que eu cometi foi não ter feito um briefing, reunião e alinhamento. Eu já comecei fazendo uma viagem com eles, onde eu tive que gravar alguns vídeos com eles, que era sobre um bar do Aroeira. Eu tive que gravar pessoas como Manuel Gomes e outras famosas por ali. Eu gravei ali, fiz alguns vídeos legais, a gente postou esses vídeos, realmente pegou umas visualizações legais e bacana. E depois disso, eles não começaram a viajar, né? Porque talvez aquela viagem gastou bastante. Então, para não deixar eu parado e para não deixar também o canal do Ramon parado, a gente resolveu fazer vídeos de Talking Head, que é isso aqui que eu tô fazendo agora. Basicamente, eu só precisava editar esses vídeos. Ele ia gravar lá na casa dele e eu só editava. Até aí tudo bem. Mas o problema é que eu não fiz briefing, eu não sabia como era o estilo dele, eu não fazia ideia de como que eles queriam. Eles me passou alguma coisa ali, uma e outra, mas não era o suficiente para eu entender como que era o projeto deles. E eu achava que era só fazer uma edição ali e tava tudo certo. Mas não, eu tive que fazer a edição, eu tive que fazer a thumbnail, eu tinha que fazer os títulos e programar os vídeos. Então era muito mais do que isso. Quando eu pensei que era só um videomaker e um gerenciador básico de conteúdo ali só para postar, eu tinha que fazer mais coisas. Mas até aí tá tudo bem porque o valor compensava o que eu ia fazer. Só que o meu problema foi só depender deles. Tipo assim, eu trampava só pra eles. Eu tinha tempo livre, realmente eu podia fazer outras coisas, mas eu focava só em trampar pra eles. Então, basicamente, eu só tinha que fazer os vídeos deles e só isso já recebia legal. Só que esse foi o meu maior problema. Foi depender de só pensar neles. Se eu pensasse em outras coisas, eu talvez não teria passado tanto perrengue como eu passei. Por quê? Primeiro que esse negócio de começar um projeto de canal leva tempo. E aí, eles vão ter que ter um investimento grande para isso, né? Para durar bastante tempo, já que eles me pagavam muito bem. Só que o problema começou a dar quando a gente começou a programar os vídeos, deixou tudo pronto. A gente errou e acertou ali, deu problema de comunicação, mas deu para programar os vídeos, deu muito certo. Só que o problema foi que não estava dando ROI. Eu não tava dando. Só que o problema foi que o produto principal deles não estava dando ROI. E aí a renda meio que abaixou, eles não tinham como pagar aquele dinheiro legal para mim. Logo, eles teve que me dispensar e pegar uma pessoa que fazia mais coisas e cobrava menos. É ruim e bom, porque essa pessoa que cobra menos, ela consegue fazer mais coisas, só que o ruim é que ele vai fazer com uma qualidade bem menor, bem abaixo do que é o costume. Então, eu vou te passar algumas dicas que você precisa escutar para você não passar o perrengue que eu passei. A primeira dica que eu vou falar para você é: não fique dependendo só do seu emprego principal, ainda mais se você não tiver contrato como eu não tive. Se você não tem contrato, meu filho, ou você é PJ, não dependa disso. Porque a minha empresa que eu tava como PJ faliu.
E aí eu tive que pegar esse emprego. Só que o problema é que eu não assinei contrato com esse emprego. E aí eles não tiveram ROI e me demitiram. Então, toma cuidado com essa ideia de ficar dependendo só de uma renda principal. Você precisa ter várias rendas, meu querido. Se você só tiver uma renda, tu vai, ó, se lascar. Então você precisa fazer mais coisas do que só o principal. Use seu tempo livre para fazer as outras coisas. Por que que eu gravo vídeos? Para criar autoridade, para mostrar que eu realmente sei o que eu sei e para eu passar para as pessoas, meus clientes, a verdade que eu sou, a verdade que eu consigo passar, o trabalho que eu tenho, a qualidade que eu posso ter. Se eu consigo transmitir isso através dos meus vídeos, eu posso transmitir isso através dos vídeos dos meus clientes. Então, é mais do que justo eu produzir conteúdo aqui na internet. E outra coisa, faça freelas. Não deixa só sua renda principal te gerando ali a renda. Faça freelas ou tenta achar outras formas de ganhar dinheiro. Porque na hora que a sua renda principal cair, você vai ter alguma coisa para se apoiar. Você vai ter chão. E outra dica também que eu vou te passar, não deixe a sua renda principal passar mais do que as outras rendas. Por exemplo, você tem uma renda ali de 3.000 e tem duas de 500. Se aquela de 3.000 cair, você vai receber só 500. Mas se você tiver duas de 1.000 e uma de 1.000, ela vai cair e você vai ter ainda de 1.000 e você pode pegar mais duas de 500 para fazer 1.000. Então, dá para você compensar. Mas quando uma renda é muito grande e você não consegue compensar a curto prazo, você acaba se ferrando. Então, essas dicas que eu posso te passar com base na minha experiência como editor de vídeo. Mas tem outras coisas que eu também quero te contar e você vai ter que assistir meus outros vídeos. Eu vou deixar aqui no card ou no final do vídeo um vídeo onde eu te falo uma habilidade que você vai precisar ter como editor de vídeo se você não quiser ficar para trás. É muito importante para você não ter esse problema de ser demitido igual aconteceu comigo, porque foi um dos problemas que eu tive, foi por causa dessas habilidades que eu não tinha. Comenta aqui embaixo, já aconteceu com você algum perrengue parecido assim? Você já teve algum problema parecido? Tipo, foi demitido também, não teve renda, aí se ferrou? Pô, eu tô ainda com alguns problemas porque eu tô como freelancer, ainda tô me adaptando, mas eu já tô começando a voltar a minha renda. Mas você já teve alguns problemas como esse? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aliás, se inscreve aí no canal, não custa nada.